iniciando mais um marketing de sucesso de hoje. E vou mandar um recado pro pessoal da Fipasa e para você que está assistindo, está afim, está pensando em comprar um seminovo, revisado, em perfeitas condições, passa lá na Fipasa, na BR-101, em direção a 282, e na Ivo Silveira, fala com o Murilo. Murilo tem os melhores carros do mercado. Acessa também Fipasa/seminovos ou dá uma ligada 32810000. Fipasa, tá tranquilo? Tá tranquilo, Fipasa. Tô aqui com o Kleber e a Aline do Quilo Luz, que vão contar um pouco de uma história magnífica de um spa para criança. É isso mesmo que é, Kleber? Então, Vladimir, primeiro deixa eu agradecer aqui a oportunidade, né? Mais uma vez a Jovem Pan sendo um parceiraço nosso, então eu tenho muito que agradecer. É um spa para criança, é um espaço de salão de beleza para a família, é um espaço que atende crianças especiais, faz aniversário. São diversos momentos aí que traz muita alegria, tanto para nós quanto para o público que tem nos prestigiado lá, que tem ido até lá. Que legal. Aline, hoje vocês têm quantas pessoas lá no time do Quilo Luz? Então, estamos com 10 profissionais, né? Cabeleireiros, manicure, temos apoio também de assistente, estamos lá prestativos, eu e o Kleber, né? Que ele também se vira nos 30 lá, no sufoco, principalmente no sábado. Então, tanto eu quanto o Kleber estamos ali praticamente todos os dias apoiando os profissionais, prestigiando os clientes que vão lá, as famílias, né? Tudo para proporcionar aí uma linda experiência. Fica no Estreito? Fica no Estreito, na área Silvia Calado, certo. 433, sala 6, bem pertinho da Beira-Mar Continental. A gente já conversou outras vezes, em outras vindas de vocês aqui, e a gente falou sobre... eu acho muito legal o trabalho de vocês. Então, quando a gente conversou com o Guilherme, eu disse: Guilherme, convida, porque eu acho que é um negócio bacana, é um serviço verdadeiramente diferenciado, né? Eu vejo dessa forma. Mas eu queria saber também um pouco como é que surgiu, de onde veio essa ideia de abrir um spa para criança. Então, Vlad, assim, tu sabe que a dor faz o homem, né? O Quilo Luz, ele vem de uma necessidade nossa, uma necessidade de paz. E foram alguns fatos assim que aconteceram que fizeram com que a gente pendesse para aplicar recurso e empreendesse nesse segmento. Primeiro que a gente tem 3 filhos, né? Então, quando a gente tem filho, a gente começa a enxergar algumas necessidades que o mercado não oferece. Certo. E que a gente vê que são oportunidades que todos querem, né? Todos têm essa necessidade. O segundo é que hoje as crianças, diferentemente de alguns anos atrás, elas são muito vaidosas, né? Claro. Então, aliar um espaço que consiga fazer com que as crianças brinquem, também aflorem a sua vaidade, atender pais e mães ao mesmo tempo. Então, a ideia veio da nossa necessidade e também da oportunidade que tinha nesse segmento. Que legal. Tudo começou porque o nosso filho mais velho tem 12 anos. E a experiência do primeiro corte não foi uma boa experiência, né? Começou pelo um lugar que não era preparado para criança, o profissional não era preparado para criança, então não foi uma boa experiência. E depois dali se vivenciou várias experiências de corte agarrado, né? Tipo... forçado mesmo, né? A experiência. E o menino, porque o corte é diferente, né? É a questão da aproximação do profissional, uma tesoura ali é diferente de uma menina, que já começa a vaidade já com 2 aninhos, ela já quer se maquiar, já vê a mãe se maquiando, então já começa a florar ali. E o menino, querendo ou não, ele necessita do corte mais cedo, né? E aí, por aí, a gente sempre procurou lugares que desse para atender nossos 2 meninos. E nunca foi um lugar apropriado. Certo. Até a gente morar num lugar, numa outra cidade, outro estado, que abriu nossos olhos. Olha, é um lugar bacana para atender criança. Olha só. E ali
surgiu, né, a vontade de ter esse espaço aqui em Florianópolis. Até então a gente fez uma pesquisa e não tinha, né? Tinha, mas era um lugar mais pequeno, não proporcionava outras experiências. E no momento que nós fomos conhecer esse novo espaço lá nesse local, eu perguntei se podia atender a mãe, né, no caso ali, enquanto a minha filha estava sendo atendida. E falaram que não, que ali era somente infantil. E eu disse, Kleber, é o momento que a mãe está ali com o filho, quer aproveitar fazer uma unha, quer aproveitar fazer uma escova, claro, e não está ali um profissional disponível. E o Salão Quiluluz é para isso, né? Para a criança estar ali se embelezando e ao mesmo tempo brincando, e a mãe também, o pai, se embelezar ali também junto. claro. Então, por isso que mãe de 3, eu tinha que estar revezando. Ele fica com as crianças para ir no salão, ou vice-versa. E aí hoje o Quiluluz é a salvação. Legal. Falou, vocês têm 3 filhos. Isso. 3 filhos. E o nome do salão foi inspirado nos 3 filhos, é isso? Exatamente. Conta um pouco aí dessa relação. Então, nós temos os Lulus, né? O Luan, a Luísa e o Luíde. E aí que a gente não fala o nome deles aqui, né? Então, assim, e aí, é engraçado. A babá deles, né? A babá começou a alertar pra gente, não, são os meus Lulus, né? Na verdade, são os nossos Lulus. Claro, né? Mas tudo bem, até hoje ela diz que os Lulus são dela. E aí surgiu o nome, a gente sempre pensou, no dia que a gente fosse empreender, Vlad, a gente queria que os nossos filhos participassem, que a família toda participasse. E não só o nome, mas o logo do Quiluluz, as cores do Quiluluz, elas envolveram as crianças. A gente fez aí a 5 mãos, né? São as 3 crianças junto com a gente. Então, e o nome, Luluz, já estava definido, mas esse Luluz já existe. E eu patenteei essa marca. Certo. E eu não podia botar exclusivamente Luluz. Existe de um outro segmento, mas a gente não conseguiria registrar a marca. Então o Quiluluz vem de a gente conversando e olhando para eles, e não são Lulus qualquer, não, são Quiluluz que eles são. Claro, claro. Então vem o nome. Aquela, que legal, que bacana, Quiluluz. O Quiluluz é porque eles são os nossos Lulus. Que legal, então, que legal. Vem disso. Certo. E lá no salão vocês têm essa situação de a criança está sendo atendida e o pai tem ali uma possibilidade de entretenimento também? Então, na verdade, está tudo preparado lá para receber crianças e pais ao mesmo tempo. Já aconteceram até alguns casos engraçados, né? Porque a gente tem videogame. Então a gente tem jogos no videogame. Certo. E chega pai lá perguntando, tá, mas tem videogame e tá liberado para jogar? E a gente achando que é para criança, na verdade é para ele. Né? Okay. Então a gente também recebe o pai lá também para jogar o videogame. Sim. E o espaço é preparado para que os adultos consigam ser atendidos e as crianças também fiquem brincando. No nosso espaço, Vladimir, a gente preza por não ficar falando não pode isso, ou não pode aquilo, ou não mexe nisso, ou não mexe naquilo. Pelo contrário, eles estão livres lá. Os móveis foram projetados para que eles não tivessem como se machucar. As mesas são arredondadas, são numa altura certa, as tomadas são embutidas. Então não tem o que se preocupar quando as crianças estão soltas lá. Claro. Tem o camarim para que eles possam se vestir, o play para que eles possam brincar, as crianças maiores jogar o videogame. E os adultos serem atendidos de forma tranquila, sem a porta ficar fechada. Então a gente abre a porta com um controle. Para que eles não tenham perigo de chegar ali, apertar um botão ou sair para a rua. Rua. E mesmo que tentem sair para a rua, a gente está ali na porta. Né? Então o espaço é preparado para que as pessoas fiquem tranquilas e demorem o tempo que for necessário. A gente faz procedimentos de mecha. Mecha, dependendo do cabelo, demora 4, 5 horas. Certo. Adulto e infantil, né? Isso. Entendi. E a mãe fica lá. E as crianças, e o mais engraçado é que as crianças não querem ir embora. Quando termina esse tempo, eu tenho certeza que não. Eles reclamam de ir embora. Sim. Outra situação legal de família, Vladimir, é que no sábado, o sábado é o dia do passeio, né? E lá o Quiluluz é o dia que mais lota. Por quê? Porque vai o vô, a avó, às vezes é um evento o primeiro corte. Que legal. E é o pai, a mãe, o vô e a avó, a madrinha. E às vezes não tem nem lugar para se sentar, porque
Se a gente projeta atender um cliente e o pai e a mãe por vez, vai 5. E toma um cafezinho, e come um bolo, e come pipoca. As manhãs, eu já comi 2 potinhos de pipoca. Não tem problema, pode comer. Então, assim, é legal porque não é somente um corte, né, de cabelo ali. É um evento ali que acontece a família toda. Tem toda uma interação, né? Tem. Lá hoje, o espaço físico é em metragem? A nossa sala tem 96 metros quadrados. Se teve algum erro de projeto, foi esse. Quando a gente pensou no espaço, a gente pensou em um número X de atendimentos, com um número X de profissionais. A gente não projetou que iria a família toda junto. Certo. Então, como a Aline falou, hoje, quando vai fazer o primeiro corte, vai os padrinhos, os avós, os pais. Então, hoje o espaço fica reduzido para isso. A gente até tenta jogar em alguns dias da semana para diminuir um pouco o fluxo, né, de movimento. E é difícil, tá, Vladimir? Tanto é que eu ia dar um spoiler mais no final, mas a gente está projetando um novo espaço. Certo. Vamos manter o que já temos e a gente está tentando ver se a gente consegue fazer um espaço um pouco maior, porque a gente viu que a demanda é muito grande, por conta disso, né? Por conta de não ir só quem vai fazer o procedimento. Claro. É uma família inteira que vai lá. Né? Claro. O que eu queria também colocar aqui para vocês quando a gente traz os convidados aqui, geralmente a gente conversa bastante, depois quero voltar nos serviços, mas a gente conversa bastante sobre ser empreendedor nos dias de hoje. Então, eu queria que vocês contassem um pouco dessa etapa, do momento que vocês decidiram abrir, criaram a marca, até os dias de hoje e até esse spoilerzinho aí que a gente tá tendo agora, que é abrir o próximo. Conta para quem está nos assistindo esse processo quase que hercúleo de ser um empreendedor nos dias de hoje. Então, Vladimir, assim, eu digo que a gente perdeu algumas noites de sono, né? Eu trabalhava num outro segmento, era CLT, numa multinacional gigante. E o fato de virar a carreira para empreender sem aquela segurança, né, que tem o CLT ou de um funcionário regular, dá um frio na coluna, na espinha. Mas também tudo foi feito estudado antes. A gente viu a necessidade do mercado, a gente viu por nossa necessidade, a gente viu que tinha demanda. Acho que a Aline sofreu muito mais do que eu, né? Porque ela é um pouco mais tensa nesse sentido. Os nossos compromissos são muito grandes, né? Claro, uma família grande. Claro. E eu digo assim, empreender no Brasil é muito difícil. É muito difícil a carga de leis, é muito difícil a carga tributária, é muito difícil. Tu empreender no Brasil, tu tem que ter um lastro muito grande e coragem. Claro. Mas quando a gente acredita num objetivo, e eu digo que a gente está recém começando, a gente está no primeiro passo, até porque existe a questão financeira, existe a questão monetária, e a gente trabalha porque a gente precisa receber por isso. Mas tem um fundo aí, Vladimir. A gente atende crianças com resistência a corte. Nós atendemos crianças com necessidades especiais. A gente vê famílias que vão para lá sofrendo, literalmente sofrendo. Pais que choram porque os filhos não conseguem cortar o cabelo ou porque têm uma necessidade especial e não são bem recebidos. Certo. Então, assim, empreender é difícil. Mas quando a gente consegue entregar um produto assim, a gente vê que vale a pena. Vale a pena todo o sacrifício. Até eu queria escutar a Aline também, porque ela também sofreu muito com a decisão que a gente tomou. Porque a gente não... Na educação, né, na escola, a gente não aprende a empreender, não aprende a educação financeira. É verdade. Né, se preparar, olha, você vai empreender, vai gastar os recursos que você ganhou, vai empreender, vai pagar isso, depende de pessoas, porque é o mais difícil, né? Porque quando só depende de ti para poder trabalhar, para correr atrás, acaba sendo um pouquinho... Só depende de ti, o esforço é mérito teu. Mas quando tu depende dos outros, depende do cliente, então é tudo um trabalho, né, de formiguinha,
a gente já tem que prosperar o futuro, mas ao mesmo tempo a insegurança, que vai dar certo ou não, é o que fica mais tenso. Os riscos. Os riscos, né? Mas é aquela coisa, se não der o primeiro passo, a gente nunca vai saber. Ele está falando aí que eu sou mais tensa, eu já não estou nem pensando na segunda unidade, eu estou fechando os olhos e tô indo, né? Porque se eu ficar pensando muito, eu já começo a ficar nervosa, eu já não durmo, e aí eu já não paro de pensar. Que foi o que aconteceu há 2 anos atrás, né? Agora em junho, vamos completar 2 anos, mas o processo já começou bem antes. Vocês começaram em meio à pandemia? Meio pandemia. Junho de 2022. Certo. Né? Vai completar 2 anos. Mas o projeto mesmo começou em outubro, novembro. Quando a gente botou em prática. Amadurecer, Entendi. Amadurecer a ideia. E aí teve aí altos e baixos. Claro, como todo negócio. Projetos de ele iniciar novamente a carreira dele, eu também de retornar minha carreira, mas aí lá no fundinho, mas se a gente não tentar, ele nunca vai saber se ia dar certo ou não. E aí o empreender é isso, né? Se tu não encarar, tu não vai saber. Se não acreditar, né? Se tu não encarar e acreditar... Se tiver que dizer algo para quem está começando, na dúvida, pensando nisso, tem que ser firme, né? A gente tem que planejar muito. Planejar, saber o que é e ser firme. E nesse meio tempo que a gente estava no meio do projeto, eu fui convidado a voltar para o mercado que eu atuava. Confesso que às vezes a gente se olhava e dizia, pô, será que não é Deus que está mandando para... E eu também. E eu olhei... Sim, gera dúvida. Né? Olhei e disse, não. Se estão convidando agora, vamos convidar depois também. Claro. Vamos em frente e vamos tocar isso para frente, que é um objetivo definido e a gente não vai saber nunca se não conseguir. A Aline comentou algo que é muito interessante. E aí é algo que eu hoje tento trabalhar com meus filhos. A gente aprende na escola, aprende na faculdade a ser funcionário. A gente estuda e se prepara para trabalhar para alguém. Claro. E quando a gente olha e percebe que a gente também pode dar emprego, eu posso trabalhar para mim e também gerar recursos para outros. Com certeza. E esse pensamento não é visto na escola. A gente não aprende a lidar com dinheiro, a gente não aprende a empreender. E eu acho que esse sentimento que eu tenho hoje, eu tento passar para meus filhos. Quando eles dizem, não, eu vou trabalhar... Eu tenho um menino, que é o Luigi, que ele diz, eu vou ser engenheiro de software. Eu digo, que bom, vai empreender na engenharia de software. Não, eu vou trabalhar na empresa X, na empresa beta. Eu digo, e por que tu não pode empreender na tua empresa? Porque tu não pode ser uma beta, né? Agora, recentemente, eu estou dizendo para eles que eu vou dar um cartão para eles, não de crédito, mas de débito, para ensinar eles a trabalhar com dinheiro. Porque eu acho que eu não tive isso. Claro. Mas se eles vão aprender ou não sei, mas eu vou tentar. Eu acho que isso é uma coisa que é um passo que a gente tem que dar, que infelizmente essa questão do empreender, para nós ainda, para o brasileiro, é muito novo. É novo. Né? Então tu pega países aí como os países os Estados Unidos, ele já tem uma cultura financeira melhor, ele já tem uma cultura empreendedora na veia, né? O europeu também, mas eu acho que é uma fase que a gente vai passar ainda e tem que saber passar, né? Mas isso também, se a gente for falar de educação, isso já gestão é uma coisa que já devia estar há muito tempo. No currículo escolar, né? Porque na verdade, quando a gente fala de gestão, que nem tu disse agora, que ele disse que ele quer trabalhar na beta, mas por que ele quer trabalhar na beta se ele não pode ser uma beta futuramente? E quando a gente fala de gestão, a gente não está falando só de gestão da empresa, do outro ou do meu negócio, é gestão da minha vida. Sim. Como Perfeito. que eu vou gerir a minha vida? Perfeito. Né? Amadurecer, né? Amadurecer. Ao ponto de ter responsabilidade, de começar já traçar o futuro, né? Que querendo ou não empreender, tu já tem que pensar lá na frente. Tu Exatamente. não pode pensar a médio e curto prazo. Exatamente. Sabe aquelas coisas que hoje em dia parece clichê, mas que são reais, né? Que é aquela questão do o que tu quer para ti daqui a 5 anos, como que tu imagina o Quilo Luz daqui a 5 anos,
como tu imagina o Quilulus daqui a 10 anos. Isso são realidades hoje que a gente vive. Porque se a gente não pensar e tipo, vamos ver o que acontece, possivelmente não aconteça nada a nosso favor. Vai acontecer a favor de outros ou de outras coisas, né? Então, assim, mas voltando ali um pouco para a realidade do salão, hoje o spa, ele tem... Depois a gente volta aqui na questão da gestão também. Quais são os serviços hoje que o Quilulus oferece? Pé, mão, cabelo, o que mais tem de diferencial lá para a criançada ou para o pai, enfim? Então, nós somos um salão completo, né? Tirando a questão de depilação e progressiva, que usam os produtos mais químicos, né? E aí precisa de um lugar apropriado. A gente não faz nem adulto e nem criança. Então, vai do corte, adulto e infantil, menino e menina, masculino e feminino. Tratamentos de hidratação, reconstrução e nutrição completo. A gente também tem terapia capilar. E para os pés, para as mãos também. Ele tem terapia podal, o spa dos pés para as mães. E a gente tem aí a formiguinha do bolo, a cereza do bolo, como se diz. Eu digo que parece umas formiguinhas porque ele tem a cadeira Fada Lulus. Olha só. Né? Que é uma cadeira que faz spa, onde as meninas sentam, que é infantil, né? Sentam, ela faz hidromassagem, ela tem... bota máscara no rosto. Bota máscara, ela tem colometria, ela faz umas cores lá na água lá. E aí, quando a gente tem esse momento, as menininhas parecem umas formiguinhas, né? Na volta, porque elas não querem perder a vez. Então, aquele momento ali é muito legal do spa. Elas colocam um roupão, botam o chinelinho, botam touca na cabeça, a máscara facial. Momento princesa. E ali, aquele momento ali, né, do spa ali infantil, é o que está mais cativando as meninas. A gente tem, para ter uma ideia, até junho, todos os sábados, agendado festa de aniversário, que seria a festa spa. Que legal. Onde as meninas vão pro penteado, vão pro spa, né, pra cadeira, fazem maquiagem, fazem o pé e a mão. Então, é um lugar ali que as meninas, hoje, até de 11 a 12 anos, é a febre do momento. E o adulto, né, querendo ou não, é o pai que faz o cabelo, faz a barba, a mãe pode fazer mechas. Então, é um salão ali para toda a família. De esmaltação infantil, alongamento de unha. Certo. A gente vai de corte de cabelo infantil a mechas de adulto e mechas infantis também. Todos os serviços de salão de beleza e de barbearia nós fazemos lá, exceto aqueles que a Aline comentou agora, que é depilação e... O que envolve química. Progressiva. E progressiva, porque é uma química pesada que a gente não tem. Só que tem a escova vegana, né? E nós temos alguns outros momentos lá que é uma exclusividade nossa. Eu posso dizer que não tem em Florianópolis, pelo menos até o momento. Que é o spa infantil, spa para filha e para mãe ao mesmo tempo. Uma diferente para outra. Que é o dia de princesa. O que é esse dia? Ela vai fazer maquiagem, vai fazer pé, vai fazer mão, vai ir pro camarim, vai se vestir de princesa, vai tirar foto, vai levar uma foto impressa, vai ser coroada, vai receber a varinha. Então as meninas, elas ficam assim encantadas. E o spa é muito parecido, só que elas ainda têm o uso da cadeira Fada Lulus lá, que a cadeira faz massagem nas costas, no assento, e a manicure faz massagem nos pés, bota o tapa-olho. E o que é, como nós tínhamos alguns pacotes que eram com a menina levava uma amiga ou levava duas amigas, surgiu a ideia da gente também fazer festas de aniversário. Inclusive foi uma solicitação de algus pais dizendo, pô, mas se eu quiser comemorar o aniversário aqui, tipo, não tem problema. Boa, a gente tem como fazer. Então, o que hoje são essas festas? Todas as convidadas usam o mesmo serviço, fazem o cabelo, maquiagem, pé, mão, se vestem no camarim, se é a festa de spa, todas passam pelo spa da cadeira. Quando está todo mundo arrumado, é que começa a festa. Entendi. Né? Assim, é um momento tão irradiante para quem está participando ali, para as crianças que estão participando, que elas não querem ir embora. Imagina. Elas querem ficar lá dentro do salão. E o menino também pode fazer a cadeira de spa, faz o cabelo maluco,
né? Joga videogame, bota fantasia. Então, para aquelas pessoas que acham, é só para menina, não, é para menino também. E esse serviço hoje ainda só no endereço de vocês? Por enquanto. A gente tá hoje é na Araci Vascalado, lá é o ambiente que a gente tem. A gente projeta um novo espaço e até, de novo, vou te dar um spoiler. Não, eu até te pergunto porque eu vejo como, de repente, assim como tu fez o aniversário na tua loja, daqui a pouco aparece alguém lá e diz, eu quero fazer o aniversário no meu salão de festas. Nós fomos já algumas vezes questionados por isso. Hoje nós fomos procurados para fazer esse tipo de evento, né? No salão de festa desse cliente que nos procurou. É um projeto que a gente vê para futuro. O que vai acontece ter hoje? Um braço maior. Hoje nós temos uma necessidade, a nossa agenda, Vladimir, por que nós precisamos abrir um novo espaço? Porque a gente não tem agenda para atender todo mundo em alguns dias da semana. Nós não temos espaço físico para crescer o atendimento que nós temos naquele ambiente. O feedback é muito positivo do serviço que a gente está prestando. Toda vez que a gente manda, que a gente pede um feedback, ele é favorável. Então nós temos aliado um feedback favorável, um serviço diferenciado e ao mesmo tempo um público que a gente não consegue atender todos por falta de espaço e de profissionais. Profissionais menos. Eu não teria como colocar mais profissionais lá dentro por falta de espaço físico. Então surgiu a necessidade de um novo espaço. Aí quando alguém diz assim, mas eu queria fazer lá no meu local. Aí eu penso, mas eu já estou com demanda reprimida aqui, como eu vou tirar o meu povo daqui para atender naquele local? Tem que ter um braço diferente. Isso, então hoje a gente tem essa dificuldade, mas é para futuro. Como também, num próximo espaço que a gente está projetando, a gente quer fazer algumas coisas diferentes. Tu perguntou agora há pouco como é que foi lá para empreender, como é que foi a ideia inicial. Nós corrigimos muitas coisas que a gente pensava lá atrás, quando a gente projetou, que hoje a gente não faz, e fazemos outras coisas que a gente não tinha imaginado. Hoje, por exemplo, eu penso e tenho a certeza que eu tenho que ter um espaço sensorial para receber as crianças com necessidades especiais. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu preciso ter esse espaço. Hoje o Quiloluz, ele não prevê isso. As crianças são atendidas todas no mesmo ambiente. Se eu te disser que foi um pensamento meu mesmo, porque eu não queria fazer apartheid. Eu queria que as crianças fossem inclusas lá dentro. Claro. Só que a gente sabe que o sensorial para algumas crianças autistas e tudo mais, ele é muito significativo. Então, se o pai decidir que ele quer estar num espaço isolado, assim a gente vai ter para poder entregar. Né? Vai ser a escolha, né, dos pais. A escolha não vai ser minha, vai ser do pai. E da própria criança. Claro. Que eu acho que a escolha tem que ser a da criança. Sim. Né? O pai, ele tem que apoiar. Então, no próximo espaço a gente vai fazer isso também. E para resumir a questão do Quiloluz, o que a gente oferece lá? A gente oferece uma experiência. É uma experiência. Não é igual a qualquer outro salão que tenha por aí. Da entrada na porta, a saída, na hora que está indo embora, teve uma experiência. Começa com a pipoca, com o cheiro de pipoca, com o suco, com o bolo, com o play, com o camarim. O pirulito, o pirulito embora, já chegam na porta dizendo, hoje tem pirulito? Tem pirulito. Então, assim, é um salão de beleza, lógico, mas é uma experiência. Sim, isso é muito bacana. Eu acho, na verdade, que é uma outra situação que a gente conversa bastante aqui, que é a questão quando a Aline falava do corte de cabelo. Quando ela falava, eu lembrei eu indo quando tinha aí 6, 7, 8 anos de idade cortar o cabelo. Eu tinha cabelo. Eu também. E eu ia, meu pai me levava e eu tinha uma franja. E aí ele dizia, tá na hora de cortar essa franja. Mas eu lembrei de uma situação e de alguém que cortava, aí muita coisa, mas eu lembrei de alguém que eu cortava que quando cortava lá eu não gostava. E aí eu demorei para falar que eu não gostava, né? Porque naquela época a gente não podia falar nada. Capaz ainda de a gente passar por malvado, para não falar outra coisa. Então, assim, me veio essa situação na cabeça. Outro dia veio aqui um franqueado de uma barbearia. Ele tem uma franquia de barbearia masculina adulta. E aí a gente estava conversando bastante.
E ele é o cara que também começou como vendendo limão, se não estou enganado, e aí foi, inclusive trabalhou como publicitário também, e aí acabou abrindo o salão e tem uma história muito legal. Hoje esse atendimento de vocês, ele está dividido por faixa etária ou chegou, independe? Não, a gente segmenta. Alguns profissionais atendem um determinado público, por exemplo. Nós temos profissionais que só atendem o público infantil. Entendi. Nós temos profissionais que só atendem o público infantil e adulto masculino. E outros que atendem os dois. Então a gente segmenta dessa forma, mas não por faixa etária. Eu tenho hoje, claro, que a gente conseguiu identificar por skill aqueles profissionais que têm mais jeito para trabalhar com crianças especiais. E a gente aplica recurso neles. Certo. Né? E outros um pouco menos. Então a gente, quando o caso é um pouco mais crítico, a gente usa esse tipo de profissional que já está mais preparado. E a ideia, Vladimir, a ideia que eu e a Aline a gente tem é treinar esse time, treinar essa equipe com pessoas especializadas. Então eu estou procurando uma empresa. Eu ia te perguntar, como é que tu garimpa isso? Né? Porque hoje, vamos pensar, o barbeiro lá que cortava o meu cabelo, a minha franja, era uma tesoura, uma máquina, uma escovinha para limpar e já era. Hoje a gente tem o quê? Toda uma estrutura, mas tem um outro X da questão, que é o quê? Esse teu profissional, ele tem que ser praticamente também um psicólogo. Ele tem que virar o tio ali naquele momento, né? O tio que brinca, o tio que conversa, o tio que interage, bota um desenho, faz bolinha de sabão. Né? Até esse final de semana foi muito legal, uma mãe falando assim, eu quero ir no salão do Lulus. Tu quer? Ele pediu. E aí, na hora de ir embora, ele cochichou no ouvido da mãe e falou assim, eu quero pirulito. Porque ele, em 3 aninhos, tá? Que ele era... E essa questão de ele lembrar, dele saber que o salão, o nome do salão é Lulus, ele nem falou que Lulus, ele falou Lulus, que lá dava pirulito, ele pediu para cortar. Então, Vladimir, é uma coisa assim, que a gente não restringe nenhuma idade. Claro. Para a gente não atender o pai ou a mãe é porque não tem horário mesmo. Sim. Né? E a gente dá prioridade para a família que está ali acompanhando. A gente nem tem, né? Um cidadão está passando na rua, eu vou entrar ali para fazer o cabelo. A gente já... Não aconteceu, mas a gente já está preparado para isso. Tá. Por quê? Porque a gente quer atender o pai, a gente quer atender a mãe, que está ali com o filho, que está ali usufruindo ali do espaço para toda a família. Com certeza. Né? E essa questão aí da criança lembrar do espaço, lembrar do profissional... Não é comum, né? Como tu falou, tu tem uma lembrança da pessoa que cortava o teu cabelo, mas que não era boa. Não que não fosse, mas que eu não gostava. Mas, Vladimir, tu perguntou assim, como é que a gente garimpa o profissional. Esse profissional, assim, Esse profissional não que é a Aline tá falando. Não é uma matemática exata. Não existe. A gente já selecionou gente que os próprios profissionais conseguiram dizer, não é para mim isso aqui, né? E vai depurando. Como outros que achavam que não tinham o perfil, e eu e a Aline olhando, dizendo, não, mas tem perfil, se for bem treinado, e a gente não coloca ninguém lá sem antes a gente testar. Eu testo em mim e nos meus filhos, porque uma coisa é a pessoa olhar para o segmento e achar, não, eu tenho condições de fazer isso, outra coisa é o skill, é o jeito de fazer. Claro. E também a questão do treinamento. Tem técnicas, e as técnicas, elas têm que ser depuradas. Então a gente precisa treinar. Claro. Se tu me perguntar assim, de eu olhar, eu consigo olhar para o perfil e dizer, tem jeito, mas se vai dar certo ou não, vai ser ali a gente testando, vai ser na prática, para que a gente consiga depurar. E aí a gente vai separando o joio do trigo. Quando a gente fala em abrir um novo espaço, esse é o desafio. Nós precisamos de um time tão forte quanto esse. Claro. A única vantagem que eu tenho é que agora eu já passei por aquele processo anterior e eu sei o que eu busco. Eu sei qual o profissional que tem o jeito para fazer isso. Certo. Eu sei quem eu quero que esteja lá dentro. Assim, trabalhar com criança não tem 2 formas. Ou tu gosta,
ou tu não gosta. Claro. E fica nítido nos primeiros atendimentos. Sim, acredito. E aí vem a gestão de dar o break ali, claro, separar o joio do trigo e investir em quem pode. Claro. Nós temos um barbeiro lá, eu vou dar o nome dele, que é o tio Antônio. O tio Antônio foi uma aposta, ele disse que é o time, é a ficha 01. E ele é a ficha antes do 01, porque eu fiz um acordo com ele antes do salão estar aberto. Eu investi o treinamento para ele atender crianças antes do salão estar aberto. E é isso que a gente pensa. Eu digo assim, o Quiluz é um lugar que as pessoas têm que trabalhar e elas precisam ganhar dinheiro. Mas a gente tem um público que a gente atende que se apaixona. As pessoas vão lá atrás do tio Antônio, elas vão lá atrás da tia Aline, elas vão lá atrás de mim. Por incrível que pareça, elas vão lá e elas querem ir, segundo os pais, quando eu estou no salão. Né? Então é um público que ele vai se apaixonar pelo ambiente, ele vai se apaixonar pelo profissional. Então eu não posso ter hoje um dia um cidadão e esse turnover está me tirando, e eu tenho que acertar. Claro. Esse é o grande desafio. Nós, eu e a Aline, precisamos acertar no profissional, porque ele vai ter que viver uma vida longa com a gente, até ter o dele. E eu desejo que tenha. Claro. Alguém de vocês cortava o cabelo? Não. Se tu me pegar com uma tesoura, foge, mano. Eu até tentei, Vladimir. Eu fiz um curso aí de cabeleireira e a minha filha, que ia ser a minha modelo, ela não deixava. Né? Foi antes de abrir o salão, né? No mesmo período que ela estava aí amadurecendo e que estava em obra e tudo mais. Aproveitei para poder aprender algumas técnicas, ter conhecimento mesmo de causa, até para poder estar cobrando, né, e fazendo essa troca com os profissionais. Mas colocar a mão na massa, não, porque a minha filha não deixou eu praticar, e eu não ia praticar em crianças, né, lá do salão. Mas é como o Kleber falou, a gente, nem todo momento a gente agrada, né? Quando a gente recebe aí um feedback que não é tão positivo, a gente acaba com o nosso dia. É bom a gente ouvir, é bom a gente ter o retorno, até mesmo para a gente poder aí aprender e acertar os erros, né? Mas quando se refere aí tanto ao atendimento, ao salão todo, né, ou ao espaço, nos fere muito e a gente sempre está procurando aí melhorar. E olha que são feedbacks que não são graves, tá, Vladimir? Não são assim, feedback de realmente assim, em vez de tu deixar o bolinho lá, eu precisava botar uma fruta. Em vez de tu botar lá a pipoca, tenta botar um outro produto. Não é algo assim que agrida, muito pelo contrário, são sugestões, observações que a gente fica pensando assim, poxa vida, a gente tenta tanto, né? A gente é um esforço tão grande, e isso é positivo no sentido de a gente não estar acomodado. Toda sugestão é bem-vinda. Toda sugestão é bem-vinda. Quando a gente olha, tem aqueles momentos que o salão está muito lotado e o pai só tem aquele dia para levar uma criança especial lá dentro. E aí ele diz, poxa, mas aqui estava muito barulho. A gente projeta um outro espaço e pensa num próximo espaço. Lá eu não consigo resolver isso, não consigo. Mas no próximo espaço vai ter isso. Uma acústica diferenciada. Porque tem pai que disse, eu precisava de um espaço isolado. Então nós vamos propor isso. Né? Então são esse tipo de feedback que a Aline está dizendo que a gente vem moldando. Né? O Quiluz é uma startup que a gente vai transformando ele. E se nós atingirmos o nosso objetivo lá, que é ter algumas unidades e que esse projeto franquear, que esse projeto consiga ajudar muita gente para o Brasil afora, não só no sentido de quem vai investir, mas no sentido de atender um público que não tem quem atenda. Claro. Tu sabe que outra coisa que a gente conversa muito aqui é o grau de exigência do consumidor, né? Então, antes o pai levava para cortar o cabelo e era um cara lá com a tesoura, a escovinha e aquele negocinho ali para não deixar capinha, né? A capinha para não deixar cair o cabelo. Hoje a gente já vê salões que atendem crianças,
mas também a gente vê a presença de profissionais mais bem treinados, a tecnologia inserida no ambiente, né, que é necessário. Inclusive, veio uma moça aqui que era também de um chocolate, e aí ela contou a história da marca, contou a história dela, ela sabia de café, e a gente conversou sobre o quê? O paladar do brasileiro, ele subiu a régua para o café, para o chocolate e para o vinho. Mas eu acho que o paladar, num geral, o grau de exigência, ele cresceu tanto que as pessoas estão mais atentas, elas estão mais exigentes. E às vezes, a gente falava dos públicos, ela tem que ter o chocolate que é o vegano, ela tem que ter o chocolate sem o lactose, que aí entrou a história da fruta que tu falou. Sim, sim. Que daqui a pouco vai uma mãe lá que não dá muito doce para a criança e prefere dar uma fruta no pós-almoço. E aí ela, quem sabe tu troca por uma fruta, sei lá, ou deixa como alternativa. E na verdade é uma observação, não é algo pejorativo. Não é pejorativo, é isso que eu digo assim, quando a gente, para nós, e a Aline, ela sente muito isso, eu encaro como uma oportunidade. Claro. E o que tu comentou, Vladimir, é verdade. E eu digo assim, graças a Deus, né? O consumidor, ele despertou, né? Sim. Ele sabe que ele precisa exigir. Tem poder. Tem poder. Tem poder. E esse poder tem que ser usado. Claro. A gente olhava para anos atrás aí, o que tinha de frota de carro era aquilo ali. E acabou. Não pega. Né? Hoje não, hoje tu tem opção. Hoje a indústria, ou ela se especializa e entrega um produto bom, ou ela vai ficar para trás. E assim é a prestação de serviço. Verdade. Ou a gente se especializa, ou a gente escuta o público que está nos falando ali e tenta obedecer. Claro que tem alguns limites, tem algumas coisas que a gente consegue, outras que não consegue a curto espaço de tempo, mas que a gente tem que escutar, que a gente tem que entregar. O que tu comentou é perfeito. A gente não consegue hoje ter um produto para entregar para um único cliente. Vai dar errado. Ou tu diversifica. Claro. E tenha também profissionais que saibam lidar com todos esses públicos, ou vai ficar para trás. Eu digo assim, montar um espaço de beleza hoje, que tu pense assim, eu vou ser pequeno, não começa. Não começa. Se tem um público aqui nos escutando, nos ouvindo, queiram ser grande. Claro. Porque se for pequeno, o do lado vai tomar conta e vai fazer um investimento que vai dar errado. Claro. E é nesse sentido que a gente diz assim, a gente tem que escutar o público, fazer o investimento paulatinamente de acordo com que a gente vai atendendo esse público, mas a gente tem que atender todo mundo. E escutar o feedback é o básico. Claro. É ali que a gente vai moldando tudo, né? Sim. Tanto para o positivo, mudando daqui e dali. Eu estava relembrando que há 7 anos atrás, os gêmeos eram pequenininhos, o Luan também, nós só tínhamos um lugar para ir, que era o shopping, que era o único lugar que nós conseguíamos almoçar, ou jantar, ou café da tarde e tal, passear num sábado, num domingo, e lá tinha um play para eles brincarem. Certo. Porque nenhum restaurante tinha verdade. Essa opção. É verdade. E a gente com 3, imagina, eles têm validade, a criança tem validade, elas querem brincar, Claro. elas querem comer, daqui a pouquinho elas querem ficar no celular. E ali, quando nós saímos daqui, que a gente ficou um tempinho fora, e era outro estado, a gente viu outras opções que tinha. Mas como é que Florianópolis não tem isso, né? E aí, quando ele descobriu o salão, ele falou, tipo, por que Florianópolis não tem algo que outras capitais já têm aí uma demanda, já tem uma procura, já tem várias unidades. E, no entanto, hoje Florianópolis já mudou, né? Já é outra visão. Sim. Vários empreendedores sacaram que realmente, se não tiver um espaço play para criança, inclusivo, não vai ter o pai e a mãe que vai sair. E eu vou dizer para vocês que nos planos que a gente faz aqui de Jovem Pan, projeto de verão, qualquer inserção que a gente faça, ação de rua, eu digo sempre, tem que ter algo voltado para o esporte ou para a criança. Sim. O esporte, porque a gente vive num lugar que
tem tudo a ver, é atrativo. O esporte, né? Um dia esporte, que nem fez, que nem vem fazendo, uns dias que nem vem fazendo, céu azul, mar azul, verde. Então, assim, é inspirador. E criança, porque ela tem o poder de retenção. Então, assim, ela que vai decidir quanto tempo ela vai ficar lá, me corrija se eu estiver enganado. É verdade. Quanto tempo ela vai ficar lá no teu salão, quanto tempo ela vai ficar no parque, quanto tempo ela vai ficar no shopping, quanto tempo ela vai no cinema. Ela quer ir 1 hora antes porque tem a pipoca, porque tem a fila da pipoca, porque tem a fila a pipoca doce, a pipoca salgada. Então, assim, se não tiver esse produto para essas demandas, a gente perde. Ô, Vladimir, a gente estava falando agora de feedback. Sabe qual é o feedback que eu considero que é o principal do Quilo Luz? É a criança que pede pro pai para voltar. Porque ali é um público que ele não tem outras referências. Ele quer estar ali porque ele se sente bem. Claro. Tem hoje menino que tinha dificuldade de cortar o cabelo. E eu chego na frente do espelho e diz: pai, já tá na hora de eu cortar meu cabelo. Ele quer ir pra lá. Claro, ele tá dando um recado. Eu quero ir lá no Quilo Luz. Como tem menina, teve uma festa de aniversário lá, acho que foi sábado retrasado, que a menina passou 1 ano esperando, porque ela foi no aniversário de uma amiga no Quilo Luz. E já tinha acontecido o aniversário dela. Certo. E ela passou 1 ano pedindo para a mãe para fazer o aniversário lá. Então, esse feedback, esse tipo de situação, a gente diz assim, pô, a gente está no caminho certo. E criança é sincera, né? Claro, se ela não gosta, ela vai falar. Se ela gosta, ela fala. Exatamente. Se criança não gostar, ela não dá jeito de não voltar. Tem um menino que ele corta o cabelo no salão, desde que a gente inaugurou o salão Emanuel. E ele sabe... Ele tem uma memória excepcional. Ele sabe o dia, um mês e até o horário que ele foi. Ele diz pro pai dele: eu já fui lá tal dia, tal horário e eu tô precisando voltar lá. Olha só. Né? Então, assim, isso para nós mostra que a gente tem muita coisa que a gente precisa aprimorar. Claro. Tem muita coisa que a gente ainda precisa crescer e se desenvolver dentro desse segmento que para nós é novo. Com certeza. Mas tem muita coisa que a gente já fez certo, porque tem gente querendo voltar. Então, isso ajuda muito. Uma coisa que eu percebi desde o início, desde quando a gente se conheceu, eu entendi o negócio de vocês. A gente percebe que vocês fazem o que fazem, mas fazem com o coração. É verdade. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do Quilo Luz hoje. Né? Porque é um público, no todo, ele é especial. Como sempre eu digo para todo mundo, 50 minutos é um tempo desse tamanho. Então a gente já está quase chegando nas considerações finais. O que eu quero? Eu quero que vocês passem site, telefone, os arrobas e também deixa mais uma mensagem para quem ainda não conheceu o Quilo Luz, para quem quer ir lá conhecer, como é que procura, enfim, um recado para a criança, e para o pai, para a família, enfim. Ô Vladimir, deixa eu só contar uma história rapidinho. Conta. Que quando chega domingo, né, ou segunda, a gente passeia com as crianças, agora nas férias era domingo e segunda, agora é só domingo, né? E a gente, praticamente tudo que é lugar que a gente vai, que tem criança, né, a gente sempre encontra cliente. Olha só. Clientinho, né? E eles nos reconhecem e vão até nós. Olha só. E não foi uma nem duas, foram várias vezes, até na beira-mar continental, Réveillon, aquela multidão, né, Kleber? Nos encontraram lá. Olha lá o tio Kleber, lá no salão, na praia, lá puxando a mãe para ir até falar comigo, assim. Então é muito bacana ser reconhecido por crianças, né? Que tem um coração puro e que não tem, na inocência, sabe o que é bom para elas, né? Bom, Vladimir, tu pediu para falar a respeito do local. Então, assim, o nosso Instagram é @QuiloLuzSalonPlay. Certo. Tudo que a gente comentou aqui tem lá. Ok. Então, @QuiloLuzSalonPlay, Ki com KI. A gente fica hoje no Estreito, na rua Araci Vascalado, certo. 433. Fica a 50 metros da beira-mar continental. A sala é número 6. A gente chama de Estreito, mas se alguém olhar, que é canto do Estreito. Né? Balneário do Estreito. Sim, sim. Nós temos como que podem acessar e agendar através do nosso WhatsApp. Telefone fixo.
Telefone fixo também, né? 3018 1215. Ou celular, 30, tanto 18, ligando... 12, 15. Isso. E o celular, 99204-0512. 99204-0512. Isso. Tem hora marcada? Sim, a gente atende... Só com hora marcada? Não, a gente atende também chegando lá, né? Sem hora marcada, durante a semana. Corre o risco de não conseguir. No sábado, preferencialmente com hora agendada. Segunda a sábado? Terça, sábado. Terça, sábado. Isso. Sábado... Segunda nós já é dia não de temos... pagar as contas. E trabalhar interno. Sábado, hoje é terça-feira, ou melhor, hoje... Já é no começo da semana, certo. Já é sábado, a gente já não tem mais agenda. Entendi. Já é muito corrido a agenda, e sábado o pessoal começa no início da semana para agendar para sábado e às vezes já não tem mais horário. Imagino. Né? Terça, sexta, das 9. O último agendamento durante a semana é 18h30, ou seja, a gente sai de lá às 19h30, às 20 horas, mas é das 9 às 19, e sábado das 9 às 17h30 o último agendamento, e a gente vai sair de lá às 18h30, 19 horas. Enquanto tem cliente, a gente atende. Perfeito. Né? Tu pediu uma mensagem que aquele pai, aquela mãe que olha para o filho e ele tem resistência em algum lugar, procura o Quilo Luz. E antes de nos procurar ou ir de lá bater na porta, converse com nossos profissionais para ver qual o melhor horário de levar. A gente tem todo quando a gente consegue reservar um horário, a gente consegue prestar um atendimento ainda melhor. Imagino. Também aquelas crianças especiais, aqueles pais que têm crianças especiais, eu quero dizer para eles que tragam para o Quilo Luz. Certo. Eles são muito bem-vindos lá. E os seus filhos vão ser muito bem-vindos no Quilo Luz. Que legal. Né? E quando a criança chora no Quilo Luz, é o ambiente para isso. Às vezes os pais ficam assim, mas você está fazendo um fiasco danado. Quem não quer choro, que vá na barbearia do nosso colega que esteve aqui outro dia. Talvez lá não tenha choro, mas o nosso espaço vai ter choro, mas vai ter muito sorriso, vai ter muita diversão, vai ter muita pipoca, muito pirulito, muito suco. Diversão garantida. É uma diversão. E vai ter choro. E guloseimas. E vai ter choro, e o pai que olhar com aquela criança chorando ali, e que o filho dele está chorando, ele está no ambiente certo. Com certeza. Então é para isso. Legal. Kleber, Aline, prazerzaço receber vocês aqui. Por hoje ficamos por aqui. Valeu, Quilo Luz com a gente e até a próxima. Tchau. Obrigado, gente.